Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da igreja de Glebagá, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Restaurar minha desilusão, restaurar
teus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Bom dia a todos, um feliz sábado. Que alegria estar com vocês nesta manhã. Como é gostoso a gente se encontrar, mesmo que seja assim online, não é? É um momento diferente, a gente sabe que é o sábado do Senhor e nós ficamos felizes de nos encontrar, mesmo que virtualmente. Eu convido você para cantar comigo, para louvar o nome do Senhor. E nós vamos começar cantando o hino de número 261, Fé é a Vitória. Cante comigo. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai da noite.
Que linda melodia. Como é gostoso cantar ao Senhor. Como é gostoso ter a certeza de que nós temos uma fé vitoriosa, que o Senhor nos deu e o Senhor tem preservado em nós. Eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte. Aí como você está na sua casa, curve a sua fronte, nós vamos falar com o Senhor. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor tem preservado a nossa fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também tem nos preservado com vida e com saúde em meio a tudo o que tem acontecido neste mundo. Continua conosco, Senhor. Agora, nós vamos estudar a Tua palavra e nós queremos a Tua companhia. Queremos que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre nós para que nós possamos compreender as verdades que o Senhor tem para nós. Nós te rogamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 18. Eu vou ler com você. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós temos aqui uma série de repetições, mas eu quero que você entenda bem essa passagem, porque dela depende a sua compreensão da mensagem de hoje. O Senhor quer falar com você, quer falar comigo, e Ele tem uma mensagem muito especial para nós hoje. Vamos ler novamente esse versículo, tão pequenininho. Vamos compreendê-lo bem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu quero falar hoje para você a respeito de um príncipe. Um príncipe que era jovem e o mais cobiçado do palácio. Herdeiro de uma grande fortuna, educado nas melhores escolas, brilhante, bonito, forte, cheio de carisma, e ele era o mais popular do palácio. Claro, alguns sabiam que ele era apenas o filho adotivo da princesa. Eles ouviram que ela havia resgatado aquele garoto do rio, da morte certa. E ela, tirando do rio, tomou aquele garotinho como seu, adotando para si aquele menino. E aí, com o tempo, ela decidiu que uma mulher hebreia deveria ser a pessoa que cuidaria daquele menino. Ela não tinha condições de cuidar dele, mas aquela mulher poderia ajudá-la nessa missão. Então, ela entregou aquele garotinho para aquela mulher hebreia, até que o garotinho crescesse o suficiente para vir para o palácio. Quando chegou no palácio, Moisés se tornou o orgulho de todos. Seu avô, orgulhoso. Sua mãe, a princesa, orgulhosa. Todos orgulhosos de Moisés, do seu desenvolvimento. Aquele menino, ele estava fadado a ser a pessoa mais poderosa da terra, a ser aquele homem que transformaria o mundo e faria história. Mas os planos do Senhor não eram exatamente esses para Moisés. Moisés deveria, sim, tornar-se um faraó. Esse era o plano do avô. E você que é avô e que é avó, eu sei que você faz seus planos para os seus netos. E você pensa o que eles podem ser quando crescerem, talvez um médico, um engenheiro, um advogado. E os avós fazem planos para os seus netos. Naquele tempo, este avô estava fazendo planos para o seu neto. E Moisés já tinha seu plano traçado pelo avô e pela sua mãe, a princesa. E então eles queriam que Moisés fosse um faraó. Ser um faraó não era uma tarefa muito fácil. Não era apenas ser herdeiro daquele avô e herdeiro por parte daquela mãe que era a princesa do Egito. Não, ser um faraó, por trás desse título, havia uma série de exigências muito fortes para que esse menino pudesse estar preparado para o exercício deste cargo. Então, Moisés deveria frequentar algumas aulas. Ele tinha treinamento militar, treinamento social, ele tinha também o treinamento diplomático e educação religiosa. Principal exigência, ser membro da casta sacerdotal egípcia para que ocupasse o trono e segurasse o cetro. Não havia outra maneira, Moisés precisava saber.
Mas nós temos informações importantes aqui. No livro Patriarcas e Profetas, na página 171, diz para a gente assim, que Moisés era um estudante ardoroso, incansável. Ele não participava do culto aos deuses egípcios e foi ameaçado por isso, com a perda da coroa, e advertido de que seria repudiado pela princesa caso persistisse em sua adesão à fé hebreia. Moisés passou muito tempo com a sua mãe. Joquebede criou Moisés. E criando Moisés, ela teve a oportunidade de fazer com que Moisés conhecesse o Deus verdadeiro. E Moisés, apresentado ao Deus verdadeiro, nunca mais foi o mesmo. Você também, quando foi apresentado ao Deus verdadeiro, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi a mesma. Moisés mudou. Moisés transformou a sua vida. Apesar de viver naquele palácio suntuoso, de ter todas aquelas instruções, informações e educação privilegiados, Moisés tinha no seu coração algo, uma sementinha que foi plantada pela sua mãe verdadeira. E essa sementinha estava ali, guardadinha no seu coração, para brotar a qualquer momento. Então, Moisés ouviu de histórias inspiradoras da boca da sua mãe. Ele ouviu falar de Abraão sob as estrelas. Ouviu falar também da disposição de Isaac de obedecer com o custo da sua própria vida. Ele ouviu falar também de Jacó, o homem da escada tão grande que ia até o céu. Ele ouviu falar de José, que história magnífica, José no Egito, aquele jovenzinho que foi traído pelos seus irmãos e então foi vendido como escravo para os comerciantes egípcios. Que vida diferente José teve, que história maravilhosa, encantava Moisés. E Moisés ouviu então que José depois foi para a casa de Potifar, e Potifar era capitão da guarda, e ele logo se tornou lá o intendente de Potifar. E José foi tendo então uma vida diferenciada, uma vida proeminente no Egito, e se tornou governador. Ele se tornou governador para salvar o mundo. Moisés sabia que tudo isso foram planos de Deus para a vida de José, para a vida de Isaac, de Jacó, de Abraão. Moisés aprendeu no colo de sua mãe as verdades bíblicas que fizeram mudança na sua vida, que fizeram diferença quando ele mais precisou. Moisés teve lições maravilhosas aprendidas quando crianças. Nenhuma ameaça, nenhuma recompensa, nada tiraria Moisés do foco daquela mensagem que estava guardada dentro do seu coração. Moisés estava em condições de ser realmente um dos grandes da terra, de brilhar nas cortes como um personagem glorioso nos reinos, empunhar um cetro real. Sua grandeza intelectual, já naquele tempo, o distinguia entre os demais, acima dos homens de todos os tempos. Moisés tinha conhecimentos como historiador, poeta, filósofo, general dos exércitos, legislador. Nada, ninguém como Moisés. Todavia, com o mundo diante de si, ele teve a força moral para recusar as lisonjeiras perspectivas de riqueza, grandeza e fama. No livro Patriarcas e Profetas, na página 171, nós lemos o seguinte parágrafo: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela graça de Deus, Moisés olhou além do magnificente palácio do faraó, do trono do monarca, para algo muito melhor. E ele entendeu a verdade eterna. Mais uma vez eu leio com você 2 Coríntios 4,18. Fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. E por Moisés, através dos olhos da fé, ter visto a realidade invisível de Deus, confiando em suas promessas e seguindo sua direção, hoje Moisés está vivo no céu. Se você for ao Egito, e se você comprar um ingresso
e for passear no Museu do Cairo, você vai encontrar lá o hall da fama dos faraós. E lá você vai ver algumas esfinges, alguns faraós que foram figuras muito importantes no Egito, inclusive na época de Moisés. E você vai encontrar ali Amenófis II, Tutmés IV, Hatshepsut, supostamente a filha do faraó, a mãe adotiva de Moisés. Vai encontrar Ramsés II, conhecido também como Ramsés o Grande. Você já pensou que Moisés poderia estar aqui? Se Moisés fraquejasse na sua fé, Moisés teria se tornado um faraó. E ele faria parte também do Royal Mummies Hall, lá no Museu do Cairo. O hall da fama das múmias dos faraós do Egito. Claro, ao olhar para trás, nós vemos facilmente que Moisés tomou a melhor decisão. Ele tomou a decisão certa. Diante de tudo que ele viveu, certamente Moisés acertou, fez a decisão mais correta para a sua vida. Mas, vivendo naquele tempo, Moisés naquele palácio, rodeado de todo aquele mundo de benefícios que ele tinha, de tantas riquezas, de pessoas que o cortejavam todo o tempo, não deve ter sido muito fácil para Moisés decidir isso. Moisés realmente teve que ter a fibra e a força implantada no seu coração pela sua própria mãe Joquebede para poder tomar a decisão mais acertada. Moisés, no Hebreus 11, nos versos 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Contudo, mesmo sabendo de tudo isso, hoje nós podemos ler com liberdade e entender como foi a vida e todas as decisões que Moisés tomou, como elas aconteceram, qual foi o passo a passo. Nós podemos hoje ter esse entendimento, mas naquele tempo, Moisés ele foi obrigado a aprender algumas coisas e desaprender muitas outras. Moisés aprendeu muito junto ao faraó, nas cortes do faraó. Ele teve o privilégio de ter a educação que pouquíssimos naquela época poderiam ter. Só mesmo sendo membros de uma família real, como era o caso. Então Moisés desfrutou de benefícios que poucos poderiam ter. E ele aprendeu bem, ele era muito inteligente, ele se destacava. Moisés era diferenciado. E por isso, Moisés aprendeu tão bem que ele não estava pronto para tirar o povo do Egito. Apesar de saber tudo o que sabia, Moisés não estava pronto para libertar o seu próprio povo. Mas Moisés achava que estava. Ele achava que poderia dar um jeito do seu jeito, na sua força, na forma como ele planejou e como ele intentou. E então acontece alguma coisa. E eu quero ler com você Êxodo, no capítulo 2. Abra sua Bíblia em Êxodo 2. E nós vamos ler os versos 11 e 12 de Êxodo 2. Leiamos aqui. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, não viu ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Nós não podemos julgar Moisés. Não devemos julgar Moisés. Afinal, ele recebeu treinamento militar e na sua mente, a maneira de resolver as coisas era essa. Rapidamente lutava e tudo se resolvia. E na espada a solução estava feita. E Moisés tomou essa decisão para a sua vida. E eu fico pensando que Moisés deve ter pensado, nossa, fiz uma bobagem. Fiz besteira. Assim como eu e você.
nós também fazemos bobagem e também fazemos besteiras. E nós queremos realmente resolver as coisas do nosso modo. Porque nós queremos as coisas resolvidas na velocidade em que nós queremos. E quando nós não temos as coisas resolvidas na nossa velocidade, nós oramos e a resposta não veio, então nós já queremos tomar a nossa própria posição e tomar a nossa decisão e resolver o que tem que ser resolvido. E foi o que Moisés fez. Então não julgue Moisés. Moisés tomou uma decisão errada. E por causa da sua decisão, ele foi parar no deserto. E Moisés, depois de muitos anos no deserto, cuidando de ovelhas e cuidando por muito tempo, Moisés saiu do palácio para o pasto para cuidar de ovelhas. E ele ficou no deserto por muito, muito tempo. Fugiu. O faraó queria caçá-lo, os seus guardas também, e Moisés fugiu. Toda a vida magnificente que ele teve foi deixada para trás. E para ele, agora, somente recordações de tudo o que ele teve e foi. Porque agora, o que ele tinha era um deserto à sua frente, ovelhas para cuidar e muito cuidado para tomar, para não ser morto por alguém. Nem tudo estava perdido. Deus estava com Moisés. E fazia parte dos planos de Deus tudo o que estava acontecendo. E então, ele tem um plano para mim, para você, e ele teve um plano para Moisés também. Em Jeremias 29:11, eu gosto muito dessa passagem, Deus revela suas intenções para nós. E as intenções de Deus para mim e para você, elas são realmente incríveis. Leia comigo Jeremias 29, capítulo 29, no verso 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Ao sair da escola dos faraós, Moisés realmente não estava pronto para conquistar a terra prometida. Primeiro, ele teve que aprender a não depender de si mesmo, a não depender da sua sabedoria ou da sua força, mas a confiar naquele que pode todas as coisas. E assim, ele aprendeu com paciência e abnegação lições que ele só poderia aprender longe de todas as regalias que aquele palácio lhe oferecia. O livro Patriarcas e Profetas, na página 173, fala algo sobre Moisés e sobre esse período de transformação que ele precisou ter. Eu quero ler com você um trecho, um parágrafo talvez um pouquinho mais longo, mas vale a pena nós prestarmos atenção em cada palavra. Essa parte em que nós somos esclarecidos a respeito da necessidade de Moisés de sair do palácio é fantástica. Ouça aqui. As influências que o haviam cercado no Egito, o amor de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a sutileza, o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura, da escultura, tudo deixara profundas impressões em sua mente em desenvolvimento e modelara até certo ponto seus hábitos e seu caráter. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus podiam remover essas impressões. Renunciar o erro e aceitar a verdade requeria da parte de Moisés uma luta tremenda. Mas Deus seria seu auxiliador quando o conflito fosse demasiado severo para a força humana. Deus é o nosso auxiliador quando o conflito é demasiado severo para mim e para a tua força. Deus está comigo e está com você todo o tempo. E olha, nós passamos por tantas transições na nossa vida durante a nossa existência. São tantas transições. E às vezes nós olhamos para elas e para as situações que se apresentam e nos sentimos fracos, impotentes. Não vamos conseguir, não vamos prosseguir. Mas você pode, você consegue, porque Deus está com você na sua força humana, fortalecendo você para o próximo passo, assim como Ele fez com Moisés. Assim, esses anos de deserto não foram desperdiçados.
40 anos de deserto foram usados por Deus para preparar Moisés para falar com o faraó, para tirar o seu povo da escravidão. E, de repente, chega um chamado. Os chamados de Deus são assim, repentinos, rapidinhos. Uma ligação, um e-mail, uma mensagem de texto, e talvez você já tenha vivido isso na igreja. Talvez, durante o período das comissões de nomeações, você recebe um telefonema do ancião. Fulano, temos um cargo para você. Ou o pastor te liga. Fulano, pensamos em você para a seguinte função na igreja. Você nos ajuda? Sabem, os chamados de Deus são repentinos, mas são os chamados de Deus. Assim, Moisés teve o chamado através de uma sarça ardente. Que original! Um meio de comunicação de Deus. Uma sarça ardente. Pegou fogo ali, um matinho, como dizia minha avó. Um raminho. Pegou fogo ali. Mas era Deus falando com Moisés através daquela sarça. E Moisés não estava pronto. Moisés, agora, depois de tanto tempo no deserto, ele conhecia bem as suas limitações. E o diálogo deles está registrado em Êxodo 3. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, capítulo 3, no verso 10 e no verso 11. Eu quero ler com você esse diálogo que Deus tem com Moisés. Você já teve um diálogo com Deus? Moisés falou pessoalmente com Deus. Vejam que diálogo incrível que Deus teve com Moisés. Deus ordenou para Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus mandou Moisés simplesmente ir ao faraó. No verso 11, Moisés responde ao Senhor: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E a irmã White, no livro Parábolas de Jesus, esclarece bem esse diálogo para nós. Eu vou ler para vocês. O príncipe, que já era autossuficiente, reconhecia sua fraqueza e não se sentia preparado para a tarefa que Deus agora lhe dava. Mas Deus lhe assegurou: certamente estarei com você. Está no verso 12. Moisés estava a ponto de aprender que tudo que deve ser feito a seu mando, a mando de Deus, pode ser cumprido pelo seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. As ordens de Deus são promessas habilitadoras. É aquela frase que nós sempre ouvimos: quando Deus chama, Deus capacita. Não é assim que nós ouvimos? Foi assim comigo, é assim com você. Por isso, não tema. Se o teu telefone tocar e o pastor disser para você que tem um cargo para você, as promessas de Deus são habilitadoras. Vá em frente. Deus está com você. Esteve com Moisés. Quando Moisés continuou a expressar relutância, mesmo assim, com Deus falando com ele e dizendo que estaria com ele, então Deus percebe que Moisés está fragilizado e diz para ele: ok, o seu irmão Arão vai com você. Então, juntos, os dois irmãos foram enfrentar o poderoso faraó. Moisés adquiriu a habilidade de fazer escolhas através da fé, escolhas baseadas em realidades eternas, futuras, ao invés das visíveis e temporais. Mesmo no fim de sua vida na terra, Moisés incentivou os filhos de Israel a serem fiéis a Deus. Isso está em Deuteronômio 32, 29, diz assim: quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. É claro que Moisés não era a única pessoa na Bíblia que, pela fé, olhou além do presente para o eterno. No livro de Hebreus 11:1, nos é dada a definição clara de fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o capítulo continua com uma longa lista de homens e mulheres fiéis que decidiram obedecer a Deus ao invés de seguir o mundo ao seu redor. E nós temos ali Abel, Enoque, Noé, Isaac, Sara, Moisés, enfim, vários outros. E no verso 13, nós temos uma declaração linda que diz assim: todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
e de todos os exemplos que nós temos de pessoas que enxergaram além do presente, nós temos Jesus, que enxergou sempre, o tempo todo, muito além do que se apresentava para ele. Jesus restaurou pessoas que aparentemente não tinham solução do ponto de vista humano. Ele observava as pessoas, enxergava o seu potencial neste mundo, para o seu serviço, mas também para habitar o reino eterno. Quando Jesus esteve no poço de Jacó, ele não viu apenas uma mulher samaritana. Ele viu uma pessoa que necessitava de esperança e perdão e que seria uma evangelista. Quando o seu discípulo André lhe apresenta pães e peixes, ele não vê somente pães e peixes e pessoas com fome, mas ele vê pessoas que podem ser saciadas e vê também saciedade espiritual. Ele sacia a fome espiritual daquelas pessoas com esses pães e esses peixes. Jesus viu a possibilidade também dentro de um barco de pesca num mar turbulento, quando ele acalma a tempestade e descansa no colo de seu pai. Jesus pendurado numa cruz, nu, ferido, quando tudo está sem esperança e escuro para ele. Ele consegue perdoar um ladrão e dizer que ele estará no céu. Ele olhou além do temporário, além do verbo presente. Ele olhou para o futuro, ele olhou para o eterno, assim como Moisés. Eu pergunto para você, para onde você está olhando? Será que seus olhos estão tão cheios de coisas visíveis, coisas ao seu redor, circunstâncias que te envolvem, pessoas que te convencem, que te decepcionam, e você não pode mais enxergar o invisível? Em meio a adversidades complexas vividas por Moisés, nós podemos tão fácil traçar um paralelo com a nossa vida nessa terra. E vivendo nessa situação hoje, jamais imaginada por ninguém de nós, essa situação de pandemia, será que ela tem tirado os nossos olhos do que é mais importante? No momento como o que estamos vivendo hoje, onde tem estado o seu foco? A eternidade faz mais sentido agora ou faz menos sentido agora? Assim como foi com Moisés, todos temos que lidar com escolhas, inclusive escolhas espirituais, de fixar os nossos olhos na recompensa eterna, naquilo que nós não podemos ver agora, e viver de acordo com as promessas, enchendo o nosso coração de esperanças, para não ficarmos pelo caminho. Eu convido você a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a desenvolver um relacionamento com Ele, passar tempo com Ele, comunicar-se com Ele por meio da oração, ouvi-lo falar com você através da Bíblia, através da sua palavra. Ouça a voz de Deus, a voz de Jesus, guiando você através das atividades do seu dia. Ele promete estar com você, te guiar, te fortalecer, cuidar de você. E um dia, e eu acredito que esse dia está bem mais perto agora, Jesus vai te levar para morar com Ele, para sempre, num lugar mais incrível do que nós podemos imaginar. Por isso, você precisa estar firme nas promessas. Você não pode abrir mão de estar firme nas promessas. Moisés esteve firme nas promessas, olhando além, olhando muito além. Jesus trouxe para nós ainda mais promessas e mostrou para a gente que o céu é logo ali. Canta comigo. Nós vamos cantar agora um hino. Nós vamos cantar o hino de número 274, Firme nas Promessas. Vamos encher o nosso coração com este hino agora. Eterno amor, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas de Jesus. É isso. É isso que você e eu precisamos fazer. A despeito de tudo de ruim que esse mundo oferece, de todos os ataques que sofremos, firmes nas promessas. O inimigo atormenta a sua vida, firme nas promessas. A doença chegou na sua casa, firme nas promessas. A fome bateu na porta, firme nas promessas. Firme nas promessas. Sabe por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 2:9 que aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e que a mente jamais imaginou, isso é o que Cristo tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, firme nas promessas. Que Deus te fortaleça e te ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus amado Pai, nós temos tantas turbulências neste mundo e nós precisamos tanto de Ti. Nós queremos permanecer firme nas promessas. Nós queremos olhar além daquilo que esse mundo apresenta para nós. Nós queremos realmente ver o invisível. Nos ajuda a ter essa fé, Senhor. Nos ajuda a viver esta fé, para que nós possamos passar por este mundo que tem estado tão mal, tão ruim, e chegarmos ao céu, para então, diante de Ti e do Teu trono, vivermos as maravilhas da cidade eterna. Nos ajuda, Senhor, nos leva para o céu e nos mantém, Senhor, enquanto estamos aqui, fiéis a toda a prova, para que possamos alcançar o Teu reino eterno. Fica conosco, abençoa-nos e protege-nos de todos os males deste mundo. E nos ajuda a manter essa fidelidade, em nome de Jesus. Amém.